Cara, eu tô sem palavras pra esse episódio 6 de 180 graus. Tantas coisas foram ditas, tantas coisas foram entregues e o roteiro fica cada vez melhor. É uma emoção a cada episódio. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de 180 graus, episódio 6. Gente, este episódio foi um episódio emocionante. Tivemos aí finalmente a confissão de Ian. Tivemos muitas coisas acontecendo aí de uma vez só em um episódio e a gente tem algumas coisas aí pra falar. Eu vou contar tudinho que aconteceu nesse episódio, resumindo tudo o episódio aí pra vocês. Mas antes da gente começar, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal e vem comigo, bora falar de 180 graus. Bom, o episódio começa, o Win, ele tá dormindo, e ele tá dormindo com um livro que se chama The Naked Philosophy. Eu acho que é assim que fala. Este livro é um livro bem famoso, eu não cheguei a ler esse livro, mas vocês podem ver aqui que eu gosto muito de ler. Mas eu vi foi um booktuber falando sobre este livro. E basicamente, este livro, ele traz aí uma filosofia bem legal. Não sei se é uma filosofia que a gente pode chamar. Ele traz aí a mensagem de, na verdade, você não precisa despir de suas roupas, mas sim, você despir de si mesmo, se tornar um pouco mais vulnerável para deixar outra pessoa entrar dentro de si e ela conseguir alcançar mais a sua essência que vive lá dentro de você. É algo muito louco, é uma coisa, uma brisa bem legal, eu gostei bastante. Se eu achar o vídeo desse booktuber, eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem, mas eu não lembro quem fez, não faço ideia de qual foi o booktuber que trouxe esse livro aí pra gente. Logo após essa cena, a gente vê que o Wang, ele preparou toda uma refeição ali pra Ian. Ele prepara um macarrão com várias coisas no meio e ele fala que essa receita ele aprendeu lá no internato. Ele tinha um macarrão e ele pegava todas as coisas que tinha na geladeira do internato e colocava neste macarrão pra ele. E aí ele serve o Win, eles acabam tendo um papo muito legal, uma conversa bem legalzinha ali entre eles. E aí o Win pergunta para o Wang onde ele estava neste momento que ele estava dormindo. E o Wang diz que ele estava procurando sinais de internet porque ele queria saber mais sobre as notícias. E o Win fala pra ele que lá na casa tem TV em um dos quartos, então ele poderia ver as notícias pela TV, mas o Win fala que ele não assiste TV porque as notícias que passam na TV são banais. Mas basicamente esse é um papo que leva eles para outra discussão, que é uma discussão muito legal que eu gostei bastante de ver eles falando, que é a discussão sobre política. O Wang, ele fala que ele não acha que as pessoas têm que apoiar o governo como apoiam um time de futebol ou um grupo de K-pop, porque quando se trata de política você tem que ficar com os olhos abertos e notar tudo aquilo que eles estão fazendo com o seu dinheiro. E aí o Wang, ele pergunta para o Win o que ele acha que é política. Ele diz para o Wang que ele acha que tudo é política. Emprego, dinheiro, amigos e até a família. Tudo isso envolve política. E aí o Wang, ele diz que concorda com isso e que na família dele é basicamente assim. A mãe dele é o governo e ele é a oposição. E aí eles começam a rir ali, muito fofinhos. E vem outro assunto muito legal que eu gostei muito que eles discutem. O Wang pergunta para o Win se ele acha que o amor também é política. E o Win fala que sim, porque na prática o amor envolve mais que duas pessoas. E ele explica uma teoria muito louca de alguns hashis ali para o Wang. Ele coloca eles em paralelos e ele fala que eles foram feitos assim para eles nunca poderem se encontrarem. E aí o Wang, ele fica olhando aquilo e ele fala, não, eu acho que não. Ele pega os hashis, coloca eles lado a lado e ele fala, quando você coloca eles dessa forma e você usa ele na prática, você vê que eles foram feitos um para o outro. O Wang, basicamente, o nosso filósofo contemporâneo, né? Então eles vão assistir a premiação que a mãe de Wang, ela tá participando. Ela acaba ganhando o prêmio de melhor diretora e quando ela vai lá receber, ela começa a recitar todo um discurso e o Wang lá na casa, ele começa a recitar esse discurso e o Win fica surpreso. Ele fica, nossa, você sabe todo esse discurso? Ele fala, sim, ela treinou muito em casa, então eu acabei decorando. E aí quando vão anunciar o prêmio de melhor drama, o Wang, ele fala que ele precisa tomar um ar, ele vai pra fora, vai lá na varanda, toma o arzinho dele, mas aí quando ele volta, ele pede para o Win ele contar algumas coisas sobre o pai dele. E gente, é
agora vem um dos diálogos mais lindos que eu já vi em BLs deste ano. Foi muito profundo, muito perfeito e a gente precisa falar sobre esse diálogo. Ele conta que no dia da formatura dos pais de Wang, eles acabaram formando juntos. A formatura deles mais parecia o casamento deles. Todos parabenizavam, todos diziam que eles eram perfeitos um pro outro. Até Rosalind, a namorada dele, veio para parabenizá-los. Porém, ela não foi à festa de formatura porque ela acabou ficando doente. E ele fala que nessa festa foi a primeira vez que ele viu o pai de Wang beber. Quando ficou tarde, o Win ele decidiu que ele queria ir embora. Então ele foi lá conversar com o pai de Wang. O pai de Wang pediu ele para ficar, mas ele falou que não, que ele tinha que ver a Rosalind. E ele desejou muito sucesso para ele no trabalho, muito sucesso para ele na vida amorosa. E aí, logo depois disso, os pais de Wang casaram. E foi neste momento que ele terminou com Rosalind. Então Wang pergunta para o Win o que aconteceu depois que eles se casaram. Ele diz que a mãe de Wang ficou grávida e o pai dele estava super feliz. Que ele até foi lá na casa dele contar essa novidade para ele e ele estava em êxtase por essa notícia. Ele diz também que o pai dele disse que daria o nome para Wang de Wang, que é longitude, porque era o sonho deles viajarem do Polo Norte até o Polo Sul. E ele enfatiza para o Wang que o pai dele o amava muito, tanto que ele o amou desde quando ele descobriu que ele iria nascer. Então Wang pergunta para o Win: nossa, mas se a história tá tão legal assim, como que você diz que essa história não teve um final feliz? E ele conta que depois que ele nasceu, o pai dele dedicava basicamente todo o tempo dele ao Wang. E a mãe de Wang, ela se sentia sozinha e ela falava para o Win que ela tentava se aproximar do pai de Wang, mas quando ela se aproximava, ele se retraía. Ele não conseguia ver muito o pai de Wang, mas quando ele ligava, eles acabavam trocando algumas palavras. Ele sempre dizia que o admirava e que achava muito lindo que ele tinha uma família. Mas na verdade, o relacionamento dos pais de Wang só piorava. Uma noite, o pai de Wang, ele foi até o dormitório de In. Ele tava super bêbado e o In perguntou pra ele o que tinha acontecido. E ele perguntou pro In se ele seria capaz de suportar a verdade. E o In via nos olhos dele que havia muito sentimento e o In também estava com muito medo. Então o In falou pra ele que era capaz sim de suportar a verdade e aí o pai de Wang contou pra ele o que ele era. Fica nas entrelinhas, eles não falam exatamente pra gente, mas fica nas entrelinhas aí que ele falou que ele era gay pra ele. Então eles ficaram lá no dormitório sentados até o sol clarear. Mas depois disso, o In decidiu que iria desaparecer da vida do pai de In. E teve uma noite que ele ligou pra ele e tava fazendo muito barulho, parecia que ele tava num bar. E ele falava para o In que ele queria que tudo voltasse ao normal, que ele deveria ter mantido tudo em segredo, que ele nunca deveria ter contado, que ele queria que as coisas voltassem como eram antes. Só que o In, ele desligou na cara do pai de Wang. Então ele fala que toda vez que o telefone dele tocava à noite, ele nunca mais atendia. E quando ele conseguiu a bolsa dele para estudar no exterior, ele foi e um dia o telefone tocou à noite. E quando o telefone tocou, ele descobriu que o pai de Wang havia morrido. E aí ele fala pro Wang que o Wang deve estar muito decepcionado com ele, que ele era um covarde. Ele fala que o pai de Wang, ele sempre cumpriu a promessa, que é a promessa que ele sempre ficaria ao lado dele. Porque na verdade não foi o pai de Wang que o deixou, e sim ele. Ele saiu da vida do pai de Wang antes do pai de Wang o deixar. Então ele começa a falar que ele era covarde, ele coloca as mãos no rosto assim. O Wang fala pra ele levantar a cabeça, pra ele não chorar, e o pai dele nunca queria que ele chorasse. E o Win fala que ele o abandonou porque ele tinha medo de admitir. O Wang fala que ele tá admitindo agora, e ele sabia disso, e o pai dele também sabia, e o pai dele nunca o culparia por isso porque ele o amava. E o Wang fala que ele também o ama. Então quando ele vai beijar o Win, o que acontece? O telefone toca e é a mãe dele. Nem de longe essa mulher deixa os dois em paz, né? E ela fala que ela ganhou também o prêmio de melhor drama. E aí ela fala que ela queria que o Wang estivesse lá pra eles comemorar juntos, porque toda a equipe dela não está lá mais com ela, porque todos foram para suas casas comemorar com as suas famílias. E ela pergunta se pode falar com o Win, mas o Wang fala que o Win não está lá, que ele saiu para ver a ponte. E aí ela fala que ela vai voltar no dia seguinte, ao meio-dia o voo dela parte, e que é pra ele falar pro Win, pra ele mandar o funcionário ir buscar ela no aeroporto. E o Wang mente pra ela, diz que ele tava no meio do banho e que ele precisa voltar pro banho, e ela fala que o ama, ele também fala que o ama e desliga o telefone. E aí quando o Wang volta, ele volta pra beijar o Win, e quando ele vai beijar o Win coloca a mão no peito dele e fala pra ele parar, que ele precisa de um momento sozinho. E aí quando o Win, ele tá lá na casa dele, a mãe de Wang liga pra ele, só que ele não atende, e com esse barulho do telefone, obviamente
obviamente vem as lembranças na cabeça dele. E aí ela liga pra Elsa, o seu assistente, só que ele fala que não pode encontrá-la neste momento porque ele está ocupado. E a gente vê que ela ali tá sozinha, e depois corta pro Wang, o Wang também tá sozinho, junto com o globinho dele lá. E o Win tá lá no quarto também sozinho, ou seja, todos estão sozinhos neste momento. Aí no outro dia, o Wang, ele acorda, ele está ao lado de In, e o Win já está acordado. E ele pergunta pro Win quando foi que ele acordou, só que o Win não responde. Depois eles vão lá pra frente da ponte, eles ficam sentados lá, e o Win tá imóvel, ele não fala nada. E o Wang pede pra ele falar alguma coisa, pelo amor de Deus, fala alguma palavra, por favor, conversa comigo. E aí ele fala que não sabe como foi pra In, mas esse tempo que ele passou com ele foram uma das melhores alegrias da vida dele, que ele sempre estava buscando por isso. Mas se o In não tá disposto a viver isso, ele vai encurtar tudo isso e ele vai embora e não vai incomodá-lo mais. E quando o Wang, ele levanta pra sair, o In pega o braço dele, o puxa e ele senta lá de novo e os dois ficam ali imóveis e o episódio acaba. E aí vem as prévias. Nas prévias, a mãe de Wang volta, ela nota que tem uma aproximação ali entre o Wang e In, e tem uma cena que o Wang, ele tá apoiando o In, assim, que o In tá com o braço nele, ela vem, finge que vai abraçar o In, ela tira o braço dele de Wang e os separam, sabe? E no fim, o Wang fala pra ela que ele não quer ir embora com ela, e ele quer ficar lá com o In. E aí ela fica com aquela cara de paisagem. Bom, gente, enfim, esse foi o episódio, e agora eu vou falar pra vocês as minhas observações. Basicamente, o que a gente conclui aí assistindo 180 graus é que todo mundo precisa de terapia, né? Principalmente a mãe de Wang. A mãe dele, basicamente, ela não consegue viver sozinha. Ela não consegue viver sem a atenção de alguém, sem o amor de alguém. Ela sempre tem que ter alguém ali o amando, a desejando, a sempre querendo estar ali perto com ela. Ela deseja essa conexão com as pessoas. Por mais que ela tenha uma equipe toda em volta dela, ela não tem conexão com ninguém. Nem com o próprio filho dela, ela consegue ter uma conexão muito legal. A gente vê lá desde o primeiro episódio que eles se dão bem sim, mas eles não têm uma conexão real, sabe? Eu não entendo, parece que eles não se entendem, parece que eles não estão conectados juntos, e ela sente isso, ela sente que ela precisa sempre de alguém ali com ela. Ela desejava muito o amor de pai de Wang, ela deseja muito o amor dos fãs, ela deseja muito o amor do filho, então ela sempre tá em busca dessa coisa, e pra ela, nada é suficiente, nem o próprio amor dela por ela é suficiente. Parece que ela não tem amor próprio, sabe? Então, todo mundo ali precisa de terapia. Agora, o Wang também precisa de terapia, porque ele tem todas essas coisas do passado, quer reviver os passados, quer entender as coisas do passado, e ele vai precisar de terapia a partir de agora pra tentar se entender, né? Com todas as coisas que estão acontecendo na vida dele, ele vai precisar de uma terapia ali pra ele saber como que ele vai seguir com essa vida, porque aconteceu tantas coisas, tem tantos fantasmas voltando pra ele, que ele precisa de uma terapia pra ele entender como ele vai prosseguir a partir de agora. E por último, o In também precisa de terapia, óbvio, né? Por todas as coisas que aconteceram na vida dele, como ele se sente culpado pela morte do pai de Wang, ele precisa de uma terapia pra ele tentar apagar esses passados aí, não apagar o passado, né? Mas tentar lidar com o passado de uma forma mais calma, de uma forma com que ele lembre do passado, não só dos momentos ruins, mas como dos momentos bons. Ele lembra dos momentos bons com o pai de Wang? Lembra, mas ele sempre vem com essa carga pesada de colocar a culpa de que a morte do pai de Wang foi culpa dele. E não, a culpa não foi dele, sabe? Então tem muita coisa aí, precisa de terapia, todos precisam de terapia. Essa é a conclusão que a gente tira em 180 graus. Façam terapia, porque é necessário. E a outra observação que eu queria fazer aqui com vocês é que é muito legal como eles colocam aí no roteiro a forma com que eles falam que o Win, ele é gay, que o pai de Wang também é, só que eles não falam a palavra, sabe? Eles colocam de uma forma nas entrelinhas. Eles colocam como se eles estivessem falando, mas na verdade eles não estão falando e eles não falam a palavra exata. Eu sinto falta da palavra, sim, mas o roteiro, ele é muito bem escrito. Ele consegue te imergir. Eu falei isso no último review, que o roteiro de 180 graus, você consegue ficar dentro dele, você consegue se afundar dentro do roteiro, e você fica lá dentro e você não consegue sair, e você entende todas as filosofias, todas as metáforas, é algo muito legal e muito louco. Então eu gosto muito dessa parte aí do roteiro de 180 graus, mas eu acho que às vezes falar nunca é demais, né? Eu acho que se eles colocassem ali as palavras mais
mais nítidas na cara das pessoas, talvez seria melhor. Não sei se é uma opção deles, talvez pra veicular de uma forma mais fácil, pra alcançar mais pessoas sem falar, porque quando você fala, praticamente você perde um público ali. Por mais que é uma série que tem protagonismo LGBTQIA+, aí você coloca ali a palavra, tudo atrapalha, né? Ninguém vai assistir a série. Mas quando você não tem, deixa nas entrelinhas, as pessoas assistem. Mesmo elas sabendo que é uma série LGBTQIA+, elas assistem, mas quando você fala, elas param de assistir. É algo muito louco. Eu vou tentar fazer um vídeo aqui falando sobre essas questões, mas fica mais pra frente aí, talvez eu traga esse vídeo aqui pra vocês. E basicamente esse foi o episódio 180 graus. Eu falei muito, tô com a garganta seca, e eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa história, como vocês acham que isso tudo vai finalizar. Eu acho que o episódio seguinte ainda não vai ser o caos, que a mãe de Wang, ela não vai causar ainda no próximo episódio, ela vai causar lá no episódio 8, vocês vão ver, no último episódio, essa mulher vai ficar louca, maluca, mas a gente só vai descobrir no 8º episódio. Ainda tem o 7º semana que vem. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês estejam gostando dos meus reviews aqui de 180 graus. Eu faço com todo carinho, eu tento trazer todas as minhas observações pra vocês. Pode ser que as minhas observações não agradem todo mundo, que eu esteja errado em algumas delas, mas eu tento trazer tudo o que eu percebo em a cada detalhe ali das cenas pra vocês. Esses vídeos dá muito trabalho pra fazer, eu gasto mais de 2 horas pra assistir o episódio, montar roteiro. É muito louco, mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês chegaram até aqui, comente Wang Filósofo, que aí eu vou estar sabendo que vocês chegaram até aqui. Não saiam daqui sem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!